Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Vitrine Revista. Segunda-feira, dia 17 de novembro, estamos começando mais uma semaninha aqui na tela da Tarobá. E que seja desde já uma excelente semana para todos nós. Bom, nesse exato momento a Paty está gravando mais um episódio do Soul Chefs para vocês. E claro que a gente segue por aqui com muita coisa boa para você aí de casa. Então vem comigo para ver quem já está por aqui. Então eu recebo o médico oncologista Felipe Leonardo, que vai falar sobre a campanha Novembro Azul e claro que também sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Por aqui também a nutricionista Thaís Castanha, para falar sobre a corrida contra o tempo para perder peso antes de acabar o ano. Será que ainda dá tempo? É o que nós vamos descobrir já já. E me diz uma coisa, você é daqueles que gosta de uma promoção? Então a Black Friday está aí batendo na nossa porta, né? Já chegou muito rápido e a gente tem aí muitas oportunidades para aproveitar. Só que junto com ela vem também a desconfiança. Será que as promoções são realmente boas? E como aproveitar de forma consciente? E para falar sobre isso, eu recebo aqui o assessor de investimentos Christian Maicon de Cristo. E na cozinha desta segunda, eu recebo também a chefe Mayla Lauana. E ela vai preparar para a gente uma sobremesa que se chama aí bombom na travessa. Gente, olha só, essa é uma ótima opção para quem quer aí experimentar uma sobremesa diferente para o final do ano. Então fica comigo que o Vitrine Revista está só começando. Tarobá, tá tudo aqui, confia! Bom, novembro é o mês de conscientização sobre a saúde do homem. Fazer exames de rotina é fundamental, mas a maioria acaba negligenciando esses cuidados. Então acompanhe com a gente a reportagem do Márcio Campos. Taxista, 20 anos, Mário trabalha 12 horas por dia. Diz que a rotina corrida atrapalha para se cuidar. Aos 63, fez só um exame de próstata até hoje. Não sinto nada, não tenho nenhum tipo de problema, então você vai deixando, né? Praticar atividades físicas, ter uma alimentação equilibrada, não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool são atitudes que fazem diferença no bem-estar e na prevenção de doenças. Mas a verdade é que nós, homens, somos mais descuidados, principalmente em ir ao médico e manter o check-up em dia. É cultural. Os homens vão menos ao médico do que as mulheres. A diferença nas buscas por câncer de mama e de próstata, levantamento da Sala Digital da Band em parceria com o Google, evidencia bem como os homens se interessam menos pela saúde. Mas isso precisa mudar. Por que o homem se cuida menos do que a mulher? Não tem o hábito desde jovem de ir no médico, por conta de não ter um especialista em homem, como a mulher que tem o ginecologista. Tem a razão evolutiva dele já estar acostumado a lidar com ferimentos e deixar passar. E tem a razão de masculinidade e preconceito. O Carlos, dessa foto, aos 51 anos, não cuidava da saúde. 3 anos depois, sofreu um infarto. Agora, aos 73, ele faz o alerta. Mergulhe em si, ouça os sinais do teu corpo e leve a sério. Ele sempre se manifesta quando ele tem problema. Hoje que eu estou bem, acontece o seguinte, eu faço check-ups anuais. Pois é, gente, como foi falado então na reportagem, o Novembro Azul ele é um convite para que os homens cuidem mais da saúde, deem mais atenção, principalmente nesse momento. Então, existe o tempo da campanha, que é novembro, mas é importante cuidar da saúde durante o ano todo. E eu estou aqui com o oncologista, o Dr. Felipe, que vai nos falar e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, que acaba sendo um tabu também para os homens, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Microfone. Boa tarde, agradeço aos telespectadores que estão nos acompanhando. Então, um tema extremamente relevante agora aqui em novembro, né? A saúde do homem. Falando em câncer, o câncer mais prevalente no homem, o câncer de próstata, uma prevalência ascendente, principalmente acima de 60 anos. Embora recentemente a gente tenha tido um aumento de população mais jovem, abaixo de 50 anos. E uma neoplasia que tem fatores de risco em comum para várias outras doenças, né? Como obesidade,
má alimentação, consumo inadequado de alimentos que fazem mal à saúde, né? Falta de atividade física. Isso são coisas que podem influenciar, então, no diagnóstico. E são coisas importantes que vão estar influenciando no diagnóstico. E esse mês vem para divulgar esse alerta aqui aos homens, né? Que muitas vezes procuram menos, né, o auxílio médico em relação às mulheres. A gente vê que o homem tem mais tabu, tem mais medo de buscar o homem em relação à mulher. E esse mês vem para alertar essa campanha nesse câncer que é o mais prevalente, mas também que vai prevenir outras doenças muito prevalentes na população masculina. E o câncer de próstata é o mais comum entre os homens? De neoplasia é o câncer mais comum entre os homens, então a gente tem uma prevalência aí acima de 15% dos homens com esse câncer. Se a gente levar em consideração o envelhecimento, populações de até 90 anos, essa prevalência pode chegar a 70%, 60%. Então, é uma doença que tende a ocorrer com o envelhecimento, né? Mas não só esse é o fator de risco, né? Principalmente outros fatores relacionados ao ganho de peso ao longo da vida, a uma má alimentação, rica em gorduras, pobre em vegetais, são fatores que vão estar contribuindo aqui para o aparecimento da doença. E a partir de qual idade que pode fazer esse exame? Então, a gente tem alguns exames que podem prevenir o aparecimento da doença, né? O exame mais divulgado é o PSA, é um exame simples de sangue, um exame bem barato, bem acessível, né? De sangue? É, de sangue. Ah, então tem essa opção do sangue, né? Porque todo mundo assim que a gente fala são os homens, né? Que é o público-alvo. Então, já acha que tem que fazer aquele exame que todo mundo tem medo, né? Que seria o famoso toque, né, doutor? Mas tem, então, a opção do sangue. Então, assim, são exames que podem ser feitos em conjunto, inclusive, né? O PSA junto com o toque retal. O exame de PSA, ele vai detectar a maioria dos casos de câncer de próstata. Detectar não, ele vai dar o alerta que pode ser um câncer e a partir disso, de um PSA alterado, o médico vai solicitar um exame de imagem e uma biópsia. Então, ele vai ele vai indicar ali... Indicar que tem alguma coisa errada que deve ser investigado posteriormente, né? Mas junto dele também pode ser feito o toque retal. É um exame que tem muito tabu na população masculina, mas é um exame que é feito durante 10 segundos. Nossa, é rápido assim? Inclusive, ele pode detectar uma lesão mais avançada, porque um paciente que tem um câncer de próstata, que tem uma doença já detectável no toque, é uma doença mais avançada. Não é só um câncer de próstata. É um câncer de próstata mais... já está mais evoluído, mais agressivo, né? Exatamente. Então, ela nos dá uma informação extra, esse exame, né? E é algo rápido, então? É um exame rápido, é feito em 10 segundos. E além desses exames, o que se discute muito hoje de fazer, ainda não consegue se fazer amplamente, é uma ressonância de próstata, né? Que é um exame que consegue detectar também o tamanho e extensão da doença. Então, se discute isso de virar nível populacional, como é um exame que é mais difícil, a gente não tem tanto acesso à ressonância, então não é um exame tão feito, ele acaba sendo feito mais após um PSA alterado, né? Mas o PSA que você fala é o exame de sangue. O exame de sangue. Então, a partir desse é feito a ressonância e na suspeita de um câncer deve ser feito a biópsia, né? Que é um exame simples também, que é feito através de agulhas, né? São retirados pontos ali da lesão suspeita e esse material é levado para análise para fechar ou não o diagnóstico de câncer de próstata. Então não precisa ter medo, né? Pelo que você falou, é algo muito simples, muito rápido. Os homens geralmente têm medo, enfim, né? Começa daquela brincadeira entre homens ali, mas é algo muito, muito tranquilo, né, doutor? Muito tranquilo e principalmente esse rastreio com PSA deve ser iniciado a partir de 50 anos. Em população de mais risco, se discute fazer inclusive antes disso, até a partir dos 40 anos, né? População de mais risco. Então, etnia negra, são pacientes que têm risco maior para câncer de próstata, histórico familiar de câncer de próstata ou de outro câncer familiar de primeiro grau, e população obesa, que também é um fator de risco importante, vem aumentando a prevalência de câncer de próstata nessa população. Então, esses pacientes deveriam iniciar, inclusive, esse PSA até antes de 50 anos. Né? E nessa idade, né, ali a partir dos 40 anos, tem tido muita frequência de casos, né, descoberta, por exemplo, de um câncer com essa idade mais jovem? Isso, inclusive até o INCA mandou um alerta recentemente que teve um aumento substancial na população de 40 a 50 anos, né? População que a incidência costuma ser muito baixa, mas vem tendo um aumento, inclusive no Brasil e no mundo, né? Muito associado a esses hábitos, né? A população consumindo hoje muito produtos industrializados, embutidos, enlatados, tudo em saquinho, né? Isso vem aumentando muito a prevalência de câncer. Esse aumento de gordura corpórea ao longo da vida, né? Então, com o envelhecimento, deixa de fazer atividade física, come
alimentos mais ricos em gordura, mais ricos em massa, em carboidrato, que por fim acaba por virar gordura corpórea, principalmente no abdômen. Essa gordura é a gordura de maior risco, não só cardiovascular, mas também para o câncer de próstata, né? É mesmo? Ela é vilã para o câncer de próstata aqui também. Ou seja, quando a gente fala de saúde, a gente sempre volta para o básico, né? O feijão com arroz. Sim. Atividade física, uma alimentação saudável, ter uma rotina boa ali de sono também, tudo isso influencia para evitar a doença. Exatamente, tudo isso, que é o básico que acaba não sendo feito, né? Porque hoje em dia as pessoas tendem a fazer o mais fácil, né? É muito mais fácil buscar um produto que vem num saquinho pronto, né, para consumir, do que ter que ir lá comprar os vegetais, descascar esses vegetais e prepará-los, né? Que vai levar mais tempo. Também tem a questão aí de custos envolvidos. E a atividade física, né? Que as pessoas acabam não tirando 1 hora por dia para realizar a sua atividade física diária, que deveria ser um hábito, né? Um hábito que nem todo mundo tem, né? Às vezes, hoje em dia, com celular, com televisão, com um monte de coisa que distrai a gente, o tempo passa e a gente não faz aqueles 15 minutinhos de caminhada. Já dá diferença? Uns 15 minutinhos, assim, de tempo de atividade física? Dá diferença, mas o ideal é tentar progredir. Quanto mais consegue fazer com mais intensidade e mais tempo, mais benefício em diminuição de risco tem. Então, tem estudos mostrando, inclusive, cada vez mais nessa linha. As pessoas que conseguem graduar, ter mais intensidade na sua atividade física, acabam reduzindo mais ainda o risco, não só do câncer de próstata, né? A gente tem bastante dados sólidos em câncer coloretal, também em câncer de mama, e aqui em câncer de próstata também não é diferente. Então, assim, doutor, falando um pouco mais sobre a campanha, a gente está no mês que é falado com mais intensidade sobre o câncer de próstata nos homens, né? Então, como que está essa questão de demanda? Os homens aqui de Cascavel da região estão procurando bastante fazer exame? Como que está essa demanda para vocês? Eu percebo que tem um aumento, assim, um pouco maior, assim, os homens estão procurando um pouco mais auxílio médico no geral, mas muitas vezes ainda continua sendo empurrado, né? Pela esposa, pela irmã, pela família, a buscar o auxílio, né? Não, ou infelizmente, mais quando já surge uma queixa, um sintoma, porque o câncer de próstata ele pode se apresentar muitas vezes já com principalmente no SUS, né? No SUS, por exemplo. O paciente que descobre a doença, ele tem muito mais chance de descobrir uma doença metastática, já com uma dor óssea, uma dor na coluna, uma dor no quadril, que já muitas vezes evoluída, a doença já saiu da próstata, já está em outro local, né? E raramente se descobre na fase de PSA alterado, quando não tem nenhum sintoma, né? Mas a partir que é o ideal, que né? é o ideal, porque a chance de cura é bem maior. Mas a doença também pode ser descoberta por alteração no jato urinário, por sangramento, por algum caroço na região inguinal que pode ser descoberto. Isso pode levar a suspeita e levar a se fazer os exames de PSA e de biópsia prostática. Perfeito, doutor. E onde que a gente encontra nas redes sociais? Então, atualmente eu trabalho no CEONC, também tenho meu perfil hoje de Instagram, a gente divulga algumas informações também sobre saúde. Quer passar o seu Instagram então para a galera que está assistindo acompanhar? Então, se buscar com o meu nome mesmo, Felipe Statti, já vai achar o oncologista, já vai... Já dá para acompanhar então lá as dicas. Sim. Doutor, muito obrigada pela presença e também pelas informações, tá bom? Eu que agradeço. Bom, pessoal, então com a inteligência artificial ficou ainda mais difícil perceber a diferença entre algo criado por humanos e também pelo computador. E quando o assunto é música, fica quase impossível da gente descobrir se quem fez foi uma pessoa ou se foi criado por IA. E é isso que a gente vai entender mais na reportagem. Vamos acompanhar. The Velvet Sundown, banda que viralizou em fones do mundo todo, com milhões de reproduções. Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky. Um mês depois do lançamento nas plataformas de streaming, veio a revelação. O grupo não existia. O álbum todo foi gerado por inteligência artificial. Surpresa até para quem trabalha com música. É um assunto bastante instigante e, ao mesmo tempo, bastante preocupante. A gente já se pergunta logo como é que fica o nosso futuro. E você, consegue distinguir uma música feita por inteligência artificial de uma composta por um ser humano? Pois é.
De acordo com uma pesquisa, quase ninguém consegue. O estudo foi feito aqui na França. 9.000 usuários de streaming de 8 países, incluindo o Brasil, escutaram 3 faixas. 2 criadas por inteligência artificial e uma por humanos. O resultado revelou que 97% dos entrevistados não souberam dizer qual gravação era feita por gente de carne e osso. O levantamento também mostrou que o público se sente dividido sobre o impacto da tecnologia nas criações. Metade acha que a inteligência artificial pode ajudar a descobrir novos sons. A outra metade que ela oferece menos qualidade. Mas como entregar corpo e alma e genialidade a uma canção digital? Para o nosso grande maestro João Carlos Martins, o robô pode até criar uma obra, mas nunca vai superar o intérprete. A inteligência artificial nunca vai acabar um concerto e o público sair com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios, porque coração e alma depende única e exclusivamente do intérprete. É isso aí, gente. A IA faz muita coisa, mas substituir, né, o ser humano é difícil. Gente, olha só, o fim do ano tá chegando e junto vem aquela correria. Confraternizações, festas, viagens e claro que todo mundo quer estar bem, quer entrar naquele vestido, naquela roupa de praia, se sentir bonita e confiante. Mas será que dá tempo de emagrecer de forma saudável nesses últimos dias do ano? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a nutricionista Thaís Castanha. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre esse assunto que, olha, polêmico. Eu estava aqui conversando com ela, que eu já tô com várias curiosidades, né? Várias perguntas aqui para fazer, porque é um assunto que, engraçado, chega no final do ano e a gente quer assim, nossa, eu preciso daquele corpo que não fez nada para conseguir o ano inteiro, né? Mas, Nutri, conta pra mim, tem alguma coisa que a gente possa fazer para chegar no resultado desejado? Olha, um emagrecimento muito, assim, que eu posso dizer, significativo, só em um mês é difícil da gente conseguir. Mas a gente tem aí um pouco mais de 30 dias, dá para perder alguns quilinhos, sim. Talvez você não chegue no que você deseja, mas já é o primeiro passo, né? Já é um primeiro passo para que você não chute o balde final do ano e não tenha que perder mais peso lá em janeiro. Pois então é uma ótima época para começar. E daí entra a questão das técnicas mirabolantes, né? O que você tem visto assim de diferente? Que talvez as pessoas chegam falando para você que tem feito, o que vai fazer, ou alguma solução rápida para chegar no peso ideal? Geralmente, o primeiro passo das pessoas é tirar o carboidrato da alimentação, né? Só que quando a gente tira todo um grupo alimentar, vem muitas deficiências nutricionais. Então eu sempre falo, não existe um alimento que seja vilão ou mocinho. Tudo é equilíbrio. Então o carboidrato, ele não é um vilão, desde que sejam boas fontes de carboidrato e essa alimentação ela seja bem equilibrada. Tá? Então às vezes não é nem o que a pessoa está comendo. É o quanto, é o como tá comendo. E aí nessa época, né, de final de ano, vem muita dieta detox, e tira isso, tira aquilo da alimentação e come só carne. Então, tudo isso, no longo prazo, vai trazer malefícios, sim. Porque a nossa alimentação, ela precisa ser variada e colorida. Gente, olha, a Nutri tá falando aqui e eu tô, assim, imaginando já aquela mesa de Natal. Que delícia! E daí é difícil, né? Porque a gente, eu quero fazer uma dieta. Começa a dieta hoje. Mas daqui a pouco chega o Natal com toda aquela comida. O que dá pra gente fazer, assim, em questão de... A gente tá com tempo curto, né? Brasileiro, deixa tudo pra última hora. Normal, né? Então, nada melhor do que deixar pro final do ano pra emagrecer. Mas, assim, o que a gente pode fazer no sentido de... Eu quero adquirir um hábito para que eu consiga me controlar lá no Natal, Ano Novo, com aquela mesa farta. Básico bem feito. Você até comentou com o doutor ali na outra entrevista. E a gente precisa sempre fazer muito bem feito
o básico, porque é isso que traz resultado. Mas o que é esse básico? Nossa, muitas pessoas que eu atendo que não comem uma fruta no dia. Então, comer frutas é o básico. Você fazer um pratão de salada no almoço, na janta, pelo menos 50% desse prato precisa ser vegetais. Comer arroz, comer feijão, em equilíbrio, comer uma carne. Dá preferência para as carnes mais leves, um frango, um peixe, intercalar ali com a carne vermelha, evitar frituras, excesso de gordura na carne, consumir proteína mais vezes ao dia. O que são as proteínas? São os ovos, as carnes, o peixe. Hoje a gente tem suplementação que se chama whey protein, iogurtes, queijos. Então, fazer o básico bem feito sempre vai ser superior. Já ajuda bastante. Vai ser superior a qualquer estratégia mirabolante. Qualquer. Porque aí o que acontece? Que eu percebo muito dentro do consultório. As pessoas investem ali num detox, e aí eu te pergunto, quantos dias elas conseguem fazer uma dieta super restritiva? 7. Aí não adianta, ela parou de fazer aquela dieta, o peso vai voltar sim na balança. Então, ele vem com mais força, né? A fome e aí, a vontade de comer. Isso. Aí a gente já pensa em desnutrição, porque a pessoa fez um período ali de uma dieta muito restritiva e o corpo vai sentir falta de vitaminas, minerais, seu corpo tem essa necessidade, né? Porque tudo é uma sinergia. E aí, quando ela volta a comer, a fome volta valendo. E daí tem também a questão do jejum intermitente, né? Aquele que você para de comer por um longo período de tempo e tem aquela... aliás, o ideal é para ter uma alimentação controlada depois disso. Mas para quem não tem nenhum hábito saudável, não faz dieta, não tem hábito de comer legumes, salada, fruta, verdura, né? E vai fazer um jejum intermitente. Nunca começar pelo jejum. Nunca. Como eu te falei, é um hábito que ela não vai conseguir manter. Então, às vezes, essa pessoa é acostumada a comer 2 pães de manhã, 2 pães, 2 fatias ali de manhã, aí de meio-dia come o que dá, faz mais um sanduichinho, num lanche à tarde, e aí a janta pede uma pizza. Essa pessoa vai conseguir fazer jejum? Vai ficar, né, se alimentando ali quanto tempo? A minha recomendação é comece fazendo o básico. Então, ao invés de você comer 2 fatias de pão, coloca uma fatia e faz um ovo mexido, acrescenta proteína. Complementa com alguma outra coisa. É uma frase que eu sempre falo. A nutrição, às vezes, é muito mais sobre a inclusão de comida na vida das pessoas do que tirar a retirada. Então, assim, tira uma fatia de pão, mas mantém o pão, coloca um ovo, uma fruta. No almoço, tenta ir num restaurante, pelo menos para você conseguir ter opções ali para escolher um arroz, um feijão. À noite, dá para comer um pão de novo, mas aí recheia ele com uma carne, com uma salada. Um hambúrguer muito prático, você pode fazer em casa com uma carne mais magra, uma saladinha ali. Ai, gente, eu tô adorando. Eu tô amando essa dieta. Pode ser muito mais fácil do que você imagina. Nossa. É que as pessoas complicam muito, então, né? A gente acaba associando a ter que tirar. Parar de comer, tirar isso, tira aquilo. E para, literalmente, né, de comer durante horas. Mas não. Então, o ideal é você controlar mesmo o que você tá consumindo, né? Cada corpo, ele é único. Então, você tem uma necessidade energética e eu tenho outra. Quando você chega para mim lá no consultório, eu vou montar um protocolo, um planejamento alimentar que seja para você, que se encaixe dentro da tua rotina, dos seus horários, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. O quanto de energia você gasta também, né? O quanto você precisa, se você treina, se você não treina. Então, tudo isso é muito importante. Aí as pessoas saem nessa época pegando dica na internet, dica de blogueira. E aí a conta uma hora vem. E nem tudo que funciona para aquela pessoa que pode estar funcionando, não necessariamente vai funcionar para você também. Exatamente. Né? Como você acabou de falar, cada um tem a sua particularidade, seu biotipo, né? Tudo personalizado, a sua necessidade. Isso. Então, assim, respondendo a nossa grande pergunta, o grande questionamento de hoje, dá tempo, então, de emagrecer uns quilinhos? Dá, com certeza dá. E uma outra análise que a gente pode fazer é que ceia e almoço de Natal, ceia de Ano Novo, almoço de Ano Novo, são 4 refeições. Agora pensa, a gente tem mais de um mês e a gente faz mais ou menos 4 refeições ao dia. Não são 4 refeições ali diferentes que vão te trazer tanto prejuízo.
Né? Então não tem desculpa, você pode tá começar sendo música agora. para os meus ouvidos. E tá tudo certo. Que legal, Nutri. E assim de dica que você pode dar, além de incluir alimentos de forma consciente, o que uma pessoa que está em casa que ainda não fez um acompanhamento, né, ainda não conseguiu ir no nutricionista, pode estar fazendo a partir de hoje para ela já conseguir dar uma regulada? Então, começar com essa alimentação básica, dar preferência para tudo aquilo que é mais natural, tá? Desembalar menos e descascar mais. Água, né? Uma continha aí para todo mundo fazer em casa. O mínimo de água que a gente tem que tomar são 35 ml para cada quilo de peso. Então, você faz 35 vezes o seu peso, você vai saber o quanto de água que você precisa tomar no dia. Então, aí já é uma ótima forma de você começar uma vida mais saudável. E não dá pra gente não falar de exercício físico. Tem que estar. É importante. São duas coisas que andam juntas, né? Sim. Alimentação e exercício. Para quem quer um resultado, né, no longo prazo, precisa fazer atividade física. Não tem como. É isso aí. Nutri, onde que a gente encontra nas redes sociais? No meu Instagram é @nutrithais.castanha. É isso aí, gente. As dicas da Nutri, então, para vocês. A gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta. Voltamos com o nosso Vitrine Revista e agora nós vamos ao vivo da redação da Tarobá com a nossa repórter Gemima de Oliveira, que vai trazer todos os destaques aí do nosso portal. Boa tarde, Gemima. Boa tarde, Pamela. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. O primeiro destaque de hoje é para falar sobre o concurso Cascavel em Foto, que convidou a população para registrar os momentos marcantes de Cascavel, a população de Cascavel e os marcos históricos da cidade. A Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Cultura e o Clube de Foto de Cascavel, divulgou os 20 finalistas do concurso e agora as fotos desses finalistas vão estar expostas em uma exposição que vai ser inaugurada no dia 23 de novembro no Teatro Sefrim Filho, no Teatro Municipal Sefrim Filho, a partir das 10h30 da manhã no dia 23. A entrada para a inauguração da exposição é gratuita e ela vai seguir aberta até o dia 15 de dezembro também, com horário de atendimento aí, né, para a exposição, para contemplar a exposição, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5h30 da tarde. O Cascavel em Foto, né, convidou a população para justamente registrar a identidade da cidade. Então, para quem quer contemplar as fotos finalistas, só ir até o Teatro Municipal Sefrim Filho no dia 23 ou até o dia 15 de dezembro. O outro destaque é para falar sobre o Natal de Luz e Paz 2025. Semana passada nós falamos sobre a casinha do Papai Noel, que nessa data, né, traz aí uma novidade, que é a questão de um atendimento exclusivo para as crianças no espectro autistas. Mas falando sobre os outros horários de atendimento da casinha do Papai Noel, que fica localizada no canteiro central da Avenida Brasil, ela vai funcionar aí de segunda a sexta-feira, nos horários das 6 da tarde às 10 da noite e aos fins de semana no sábado das 2 da tarde às 11 horas da noite e nos domingos das 3 da tarde até às 10 horas da noite. E o atendimento exclusivo para as crianças no espectro autistas vai ser realizado no dia 14 de dezembro, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Então, para as crianças que querem fazerem os pedidos aí de Natal, garantir o seu presente, também a foto com o Papai Noel, só ir até o canteiro central da Avenida Brasil para curtir a casinha do Papai Noel. E para se manter muito bem informado durante toda a tarde, saber mais notícias de Cascavel e região, só acessar portaltarobá.com.br. Volto com você, Pamela. É isso aí, Gemima. Muito obrigada pelos destaques e as informações. Quer ficar bem informado? É só acompanhar a nossa programação aqui na tela da Tarobá ou também no nosso portal tarobá.com.br. Vamos lá, então, na nossa cozinha, gente, ver o que tem por lá? Porque a nossa receita do dia é um bombom na travessa. Então, eu vou indo lá para a cozinha, vocês me acompanhem aí de... Cheguei por aqui e estamos aqui com a chefe Mayla Lauana. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E ela já tá aqui mexendo, gente, na panela. O que você tá fazendo aí, Mayla? Eu já tô fazendo o recheio pro nosso bombom. Um recheio de leite em pó maravilhoso. Aí vamos adicionar um chocolatinho branco. Aquela delícia. marca que você gosta. Tem as preferências, né, chefe? Em relação a gosto, sabores, você pode pegar o chocolate que você quiser. Então aqui a gente vai preparar um bombom na travessa. E o que vai de ingrediente, chefe? Então,
Aqui eu comecei com a base para o recheio, né? Para esfriar, para a gente montar. Deixa eu desligar aqui para não queimar. Então, assim, para você começar na base, você vai... eu gosto de fazer com a bolachinha. Tem gente que vai direto fazer montagem dele sem a bolacha, né? Ah, é? Eu gosto com a bolacha. Que daí fica aquela casquinha, uma crocância, né? Isso. Então, eu trituro essa no liquidificador. Aí, depois de triturado, a farofinha, eu adiciono a manteiga derretida, né? As quantidades. Sim, a gente vai colocar na tela pro pessoal, né, a quantidade das receitas, mas daí a gente pode falar então o que vai. Então vai a bolacha pra fazer. A minha receita, né? Porque eu gosto dela assim, mas tem gente que aí, não gente, gosta ó, tá na tela assim. já pra vocês, tá? Isso. A receita e tudo que vai os ingredientes, as quantidades, né, que a chefe tá falando aqui. Então, a base é a bolacha. E tem algum tipo específico? Você pode usar maisena, a Maria, aquela redondinha, pode usar a bolachinha de chocolate, aquela de chocolate que é bem gostosa. Essa, ela é mais docinha, né? Isso, é mais docinha. E aí você pode levar pra assar um pouquinho, uns 10, 15 minutos no forno, ou levar na geladeira pra ela dar uma endurecidinha, pra depois montar com o recheio frio. E daí vai no liquidificador? Isso, vai no liquidificador, você vai bater, vai fazer a farofinha, aí depois você vem com a manteiga derretida e mistura a farofa. Ai, derretida, não é colocar direto lá, né? Não, você vai derreter. Você ia pegar alguma coisa aqui? Eu tenho já uma montadinha ali, mostrar como vai lá que eu vou mexendo aqui, aí a gente vai se ajudando. Aqui não pode parar de mexer então, chefe? Não, senão vai... Então Aqui eu já coloquei nas travessinhas, de você montar nas travessas, de você montar naquelas marinex, você monta conforme a sua ideia. Que legal. Então aqui a gente vai montar direto na taça. Na taça, fica linda. Que daí já fica servido decorar. também, né? Aqui, ó. Passar aqui. Aí aqui no nosso recheio, o nosso recheio. Que legal. É que daí assim, eu já vi essa sobremesa servida na travessa, aquela bem grandona. Isso. Que daí a pessoa vai e tira o pedacinho. Mas assim, eu achei super prático. Fica lindo. Que daí já vai a quantidade certinha, né? Você monta pra várias pessoas, já deixa prontinho. Ou, né? E daí faz a basezinha com ela ali. Se for também a grande, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Não muda nada, é só o recipiente que mudou aqui. Isso. Então a base com a bolacha e a manteiga. E daí ali o que você tá mexendo então é... Aqui eu adicionei já uma caixinha de leite condensado, 2 de creme de leite, né? Aí o leite em pó, você vai colocar 5 colheres, se não me engano. E depois, se você tiver já com a consistência já boa, né? Uns 10 a 15 minutos você vai cozinhar aqui em fogo médio, porque como é um recheio claro, ele pode queimar se você adicionar. Então ficar sempre mexendo, por isso é importante ficar sempre mexendo, né? Sempre mexendo. Aí, quando você vê que ele já tá quase no ponto, você vai adicionar os 100 gramas de chocolate branco ali da sua preferência, que agora a gente vai colocar. E assim, a gente tá colocando, tem bastante coisa bem doce, né? Chocolate, leite. Fica pesado de açúcar, assim, o final o creme da de leite vai... Ele dá uma equilibrada. Eu coloquei 2 caixinhas de creme de leite, né? Então, dá pra controlar aí, então, né? Se quer menos doce, coloca mais creme de leite, então? Isso. Aí, ó. Que nem tem gente que gosta mais docinho, daí coloca um só que no creme caso de sou leite. Eu já gosto menos. Eu amo doce, gente, meu Deus. Aí depois a gente vai na montagem. Depois isso aqui estiver pronto, eu vou levar para resfriar um pouco, né? Aí a gente vai montar. Vai montar aqui, vai colocar as uvinhas. E daí vamos falar então sobre as uvas, porque daí ela vai então, deixa eu como se fosse aqui. o recheio. Isso, depois que você já tá com o nosso recheio frio, você vem aqui na montagem, né? Que eu acho que... Aí você vai adicionar um pouco de recheio, vai adicionar a uva e mais recheio. Deixa um dedinho mais ou menos, né? Pra gente fazer com o nosso ganache com o chocolate meio amargo, onde vai dar aquele equilíbrio. Vai o ganache. Então tá aí. Então assim, a pessoa não gosta tanto assim de doce, uma coisa tão doce, enjoativa. Vai na ganache que vai finalizar por cima, então. Isso, meio amargo. Com um chocolate meio amargo. Mas quem gosta mais doce faz com aí vai chocolate tudo ao leite. Quem gosta 70%, eu gosto 70%. Legal, não. Fica bem... Essa mistura fica bem boa também. Nossa, fica uma chocolate delícia. amargo com Você pode adicionar morango também junto, ou só morango. Então, né? Frutas isso que eu ia te perguntar, se dava pra gente mudar e fazer com uma fruta diferente. Fica uma delícia. Esse creme aqui é um creme que eu falo, é um creme branco que vai combina com vários. Esse aqui você
Ó, ele já tá pulando. E daí ele vai ficando mais consistente, então, né? Isso. O chocolate, ele ajuda, né, a dar aquela consistência depois que ele... Tá. Daí aí não tem segredo, é só mexer, é só ficar mexendo. Essa é uma ótima opção para final de ano, né? Mas, fica lindo você decorar na mesa de Natal, colocar as frutinhas, você pode colocar uvas passa, quem gosta. Ai, gente, e essa época uva passa tá adoro. em todas, né? Eu gosto, eu adiciono em tudo e quem não gosta que tira. Tá certo. Você que é dona da receita, né? A gente que manda a receita. Gente, aqui então, por exemplo, essa é uma opção para final de ano. Se quiser dar uma mudada, fazer uma opção diferente, dá para fazer com morango também. Isso, né? moranguinho. E eu acho legal porque tô achando muito legal porque é super prático, né? Creme, mistura tudo, coloca no fogo. E aqui a basezinha de bolacha, né? Ou biscoito. Bolacha ou biscoito? Ah, eu sou do biscoito. A polêmica, bolacha ou biscoito? Depende de onde você... Aqui, e ainda você tinha comentado que tem gente que faz direto. Isso, que faz direto na travessa, sem o biscoitinho, né? Sem a farofinha, né? Tem gente que fala farofinha já pronto. Ah, não deve ficar ruim também, né? Combina a crocância, é muito gostoso. Então, e traz aquele frescor também, porque ele é mais a manteiga, né? Não deixa ficar aquela coisa tão doce, exagerada. Mas tem uma não outra tem, textura também vai ali, né? direto. É isso, gente, muito bom. E daí aqui, então, prepara ali o creme. É creme que chama, chefe? Isso, é um creme. É um recheio também, né? Esse aqui dá, se você diminuir, dá de você fazer base de outros recheios, outras receitas que você queira fazer, né? Mas é uma base, um leite em pó, né? Que é uma delícia. Ai, uma combina, delícia, meu Deus. Combina com creme de avelã. Nossa, combina com tanta coisa. Eu digo. Se a gente for parar pra pensar, né? Combina com muita coisa. Basicamente, é uma base pra você fazer com várias outras receitas, né? De combinar chocolate, em questão de 70%, 60%, 50%. Isso. Você gosta de chocolate amargo? Muito amargo, adoro. assim? 70, 50. A partir de 50 eu gosto. Até A os partir nibs. de 50? Até os nibs, que o nibs é o purinho, né? Então, e eu já ouvi dizer que é bem amargo, né? E tu não gosta muito dele quando é 30%, não. 20%? Eu não gosto do doce, muito doce, exagerado. Eu gosto de sentir mais o sabor da receita em si, né? Do ingrediente ali. Pra ver... Aí tem o açúcar exagerado, onde mata a sua receita, você não consegue sentir. Quando é muito exagerado aí você tem que estar com uma garrafa de água do lado pra conseguir comer, né? Sim, igual você e vai você comer de casa, né? A gente já tá aqui trocando uma ideia sobre açúcar, se é muito doce. Vamos diminuir o açúcar, menos doce. gente. Você gosta de uma receita, um doce mais doce, pesado no chocolate, no açúcar? Ou aquela mais equilibrada, com chocolate amargo? O que você acha? Aqui nessa receita dá pra você fazer de várias formas. Se você quiser, você tem diabetes, usa o diet. A gente, né, tem a opção diet. E não deixa de comer doce. Se você quer lá lactose, não posso lactose, usa a opção lá no leite condensado, tira o leite em pó. Hoje em dia tem os ingredientes todos sem esses itens, né? Não pode comer, mas dá de tirar muita coisa, você pode trocar, substituir. Nos mercados, hoje em dia, tem já as sessões já de diet, zero açúcar. Verdade. Então, assim, não é desculpa de você não comer aquela coisinha gostosa no final de ano. É isso aí, é isso aí. E eu sempre falo, gente, você tem essas restrições, assim, pelo menos na minha família, né? Cada um leva a sua receita, não quero comer, não gosto de uva passa. Leva o teu arroz sem uva passa. Daí a gente junta tudo, tem opção pra todo mundo comer, né? É isso aí. Gente, ó, o cheirinho. Vou falar pra vocês que me lembra mesmo receita de final de ano, assim, essa época de Natal, sabe? Doce. Me faz lembrar quando a gente passa dia 24, a gente passa o dia na cozinha, assim, fazendo comida. Da noite... Meu Deus, e correndo no mercado, meu Deus do céu. Gente, compram quanto antes puder, uns 2 dias, pra você não sair na loucura. Senão esquece. Se programar, ingrediente, né? Às vezes deixa pra cima da hora. Esquece ingredientes, eu saí correndo atrás hoje. Gente, ó, pra você que tá chegando agora aqui no nosso Vitrine Revista, nós estamos preparando um bombom na travessa ou bombom aberto. Como que você chama, chefe?
Esse aqui é bombom na travessa. Bombom Daí na você travessa. pode aqui, né? Tem gente que chama bombom aberto, se quiser na potinha, uma opção. Eu já ouvi dos dois jeitos também. E os dois estão certos, né? Aqui já tá pronto, agora a gente Pronto. leva pra esfriar, né? Num recipiente e leva na geladeira. Que a gente tem Prontinho. pouco tempo aqui, né? Mas se você tá em casa, tranquila, você pode fazer com o seu tempo ali Mais muito tranquilo, né? Com foguinho mais baixo também? Isso. Fogo mais baixo. De médio pra baixo, né? Médio pra baixo. Porque senão queima. E não pode queimar esse fundinho porque a gente quer o creme branquinho, né? O creme clarinho. Então, aqui vamos só dar uma recapitulada, chefe, pro pessoal que tá em casa. Então, a gente tá fazendo o bombom na travessa, que vai o creme branco. E aqui no creme branco a gente colocou o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó. E no final, quase pronto, eu adicionei o chocolate branco. É sua opção, você pode ou não também. É isso aí. E aí, aqui depois a gente vai preparar. Então, gente, agora a gente vai ver o nosso Instagram, tá bom? Abre aí, pessoal. Cadê a produção? Abre aí o nosso Instagram, então, pra gente dar uma olhada. Esse é o Instagram do Vitrine Revista Cascavel. Você pode seguir e acompanhar todas as nossas receitas, o que a gente tem feito por aqui, a nossa programação, os nossos convidados também, que a gente recebe aqui no programa. Todos aparecem, então, aí na nossa telinha do nosso Instagram. Então, siga lá, Vitrine Revista Cascavel, e não perca nenhuma novidade e nada que está passando aqui pelo nosso programa. Por lá também a gente sempre marca, né, os nossos convidados para vocês acompanharem aí de casa, tá bom? Pessoal, então vamos lá então falar sobre um outro assunto super importante. Nós estamos no mês da Black Friday, que se tornou aí uma das datas mais esperadas do ano, mas também uma das que mais exigem atenção. Entre ofertas irresistíveis e anúncios chamativos, é fácil perder o controle e comprometer o orçamento sem perceber. Por isso é importante o planejamento, pesquisar, ter o cuidado aí, que é fundamental para transformar essa data em realmente uma oportunidade e não ter dor de cabeça. E para nos ajudar a tirar todas as dúvidas, entender como aproveitar de fato, nós vamos agora conversar com o especialista Christian Michael, né, que é assessor de investimentos. Boa tarde. Boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer participar do programa e vamos trazer boas práticas, né? Como que a educação financeira pode ajudar a todos que estão nos assistindo a aproveitarem as oportunidades e não terem dores de cabeça, né? Pois é, porque essa é uma época que tem muita coisa na promoção, né, Christian? E as pessoas ficam naquela dúvida. Será que realmente é uma promoção? Será que não aumentaram o valor e colocaram esse para eu, né, já querer comprar, se tornar mais atrativo? Como que funciona o mercado nessa época? Bom, com certeza existem muitos estímulos, né? Faz parte do jogo, a Black Friday é um movimento global, não é só aqui do Brasil. A gente está, inclusive, no momento econômico, Pamela, muito propício para consumo, porque temos o primeiro pagamento da primeira parcela do 13º este mês, no mês que vem o segundo pagamento, ou seja, a gente vai ter dinheiro circulando pela economia. Só que eu vejo, Pamela, que quem vai realmente se beneficiar desse momento é quem se planejou. Sabe por quê, Pamela? Porque se você acompanhar o histórico daquele produto, daquele serviço, de fato você vai ter a convicção, a certeza que você já vem pesquisando que você está diante de uma vantagem real, que aquele preço não foi manipulado para te incentivar uma compra que, de fato, não vai te trazer um ganho financeiro. Nossa, isso é muito legal, porque assim, gente, a gente sabe que chega essa época, tem promoção para tudo quanto é lado, né? E se a gente já está querendo comprar um produto há alguns meses, alguns dias, e a gente vem acompanhando, a gente sabe, então, se teve essa oscilação para ser realmente um preço justo ali de Black Friday, né? Faz todo sentido. E um ponto de atenção é o seguinte, às vezes o consumidor está de olho num produto ou num serviço. Ok, você tem um desconto naquele produto ou serviço, mas, de repente, no frete daquele produto, né, no caso, você pode ter uma compensação, né? O lojista, enfim, a quem está te vendendo está compensando lá do outro lado. Então, as pessoas precisam ter, Pamela, uma visão 360. Acredito que seja uma boa dica que a gente pode trazer, uma visão 360 dessa compra. E assim, o que as pessoas podem, além da pesquisa, né, que isso é muito, muito interessante. As pessoas deixam para ver o que querem comprar, vou ver só em novembro porque vai ter Black Friday. Mas é importante ter esse acompanhamento. O que mais elas podem fazer para realmente conseguir aproveitar essa época?
Eu acredito muito na reserva de oportunidade, né? Como educador financeiro, eu trabalho muito, inclusive nas palestras que eu faço, falando de reserva de emergência e reserva de oportunidade. A de emergência, o próprio nome já diz para que ela serve. É um desemprego que acontece, uma doença que infelizmente bate na porta, enfim. A de oportunidade são momentos como esse. Eu quero, eventualmente, comprar um produto com desconto. Poxa, desconto é muito bom, não é? E, de repente, você vai comprar à vista e o lojista ainda vai te dar mais 2%, 3%, 5%. Olha que maravilha, Pamela. Só que da onde que você tira o dinheiro? Da reserva de oportunidade. Vamos imaginar que nós já estamos na Black Friday. Quem não plantou no passado, agora não tem reserva de oportunidade, concorda comigo? Mas já olhando para frente, a dica que a gente deixa é que as pessoas façam as suas reservas de oportunidade. Só que para fazer as reservas, a gente tem que ter, Pamela, um orçamento. Nós precisamos saber o que nós ganhamos e o que nós gastamos. Sim. Senão fica muito difícil a gente ficar no azul. E tem que criar um hábito também, né, de guardar o dinheiro. Até porque, por exemplo, essa reserva de oportunidade é muito interessante. Pelo menos eu tô ouvindo que tá assim me acendendo uma luzinha aqui, sabe, em relação a isso. Eu já costumo ter a reserva de emergência. Isso aí é algo que eu fui criando e adquiri esse hábito que eu não tinha antes. Para ter uma reserva de oportunidade, precisa primeiro ter passado por esse processo de conseguir ter a reserva de emergência? Eu acredito que sim, é uma escadinha, uma evolução. O que vai ajudar muito as pessoas que estão aí nos assistindo é colocar em prática, eu costumo chamar da metodologia do 50-30-20. O que é isso? 50% do que você ganha, vamos imaginar que a pessoa ganha R$1.000. R$500 é destinado para as despesas essenciais. Água, luz, telefone, supermercado, combustível e assim por diante. 30% para o presente, para o momento, hobby, desejos. A gente tem que ter momento, tem que ter experiências, tem que desfrutar de momentos, né, com família, viagens, experiências. E 20% é o hábito de poupar e o hábito de investir, que tem diferença. Quando a gente está poupando, nós estamos formando a reserva de emergência que você tem, parabéns, né, um ótimo exemplo. A reserva de oportunidade para situações como essa e tem uma terceira, a reserva de longo prazo. A reserva de apostadoria, para depois nós pensarmos em investimentos alternativos, como, por exemplo, ações, fundos imobiliários, CDBs. E aí multiplicar Aí é multiplicar o patrimônio para objetivos diversos ali no futuro. Sim, até porque eu penso aqui comigo, né? Se uma pessoa, por exemplo, ainda não tem o hábito de guardar e quer ir à nossa reserva de oportunidade, a primeira que aparecer já vai ficar zerado de novo a caixinha ali, né? É complicado. Tem que ter essa disciplina, né? O tamanho, inclusive, é uma pergunta que de repente pode estar passando aí na cabeça de quem está nos assistindo. Qual é o tamanho da reserva de oportunidade? Depende do teu sonho, do teu objetivo. Qual que é a tua meta? Agora, a reserva de emergência, já que entramos também nesse assunto, uma média Brasil, pelo menos 6 vezes as suas despesas mensais. Então, se a pessoa, né, o seu João, a dona Maria, tem 1.000 de despesa, pelo menos R$6.000 é um valor aí, assim, interessante para você se proteger de algum imprevisto que vai venha... dar para socorrer ali em algum Com certeza, pelo menos por um período de tempo. E aqui no Brasil, falando em Black Friday ainda, a gente tem esse período promocional dentro do mês de novembro especificamente, ou ele se estende aí por dezembro em alguns lugares? Tradicionalmente novembro, mas a gente vê que esse movimento ele vem se estendendo, até porque há tempos atrás, alguns poucos anos, a Black Friday era só uma sexta, era só um sábado. A gente está alongando já para, de repente, 30 dias, 40 dias, 45, já emenda com o Natal. Sim. Como eu comentava no início aqui da entrevista, agora a gente vai ter o primeiro pagamento do 13º. Estamos falando, Pamela, de praticamente em 40 dias, 400 bilhões de reais que vão ser injetados na economia. Uma boa parte certamente vai para a quitação de dívidas, né? De repente para formar as reservas também, mas uma boa parte para consumo. Só que tem que ser, Pamela, um consumo inteligente. Na minha visão como educador, eu entendo que o consumo inteligente é assim: compra planejada, pesquisa de preço, históricos, enfim. Eu tenho que caber no meu orçamento, e para isso eu preciso ter um orçamento. Eu preciso enxergar o que eu ganho e o que eu gasto, e tem que ter um propósito. Sabe por quê, Pamela? Senão vai virar a compra do desejo. A gente tem que ter uma diferenciação entre o que eu quero, né, que é um desejo, e o que eu preciso. Tem muita diferença. Eu preciso é prioridade, é necessidade. Se a gente conseguir listar isso, né, fazer um listão entre desejos e prioridades, necessidades, certamente a gente não vai errar. É verdade. Sabe que uma vez, faz muito tempo que eu vi, agora eu não sei se foi num filme, se foi num programa, que antes de você comprar alguma coisa, você se pergunta, eu preciso disso aqui?
Nossa, isso me ajudou muito. É a regra das 24 horas, sabe como que é? Você passa lá, tá no shopping, passa numa loja bacana, gostou de uma roupa, você não entra e sai, vai embora. Se daqui 24 horas você voltar, porque de fato você precisava. Agora, se você fez conta, repensou, pensou e de fato, não era aquilo mesmo, é porque de fato era um supérfluo, era algo não essencial. Era só uma vontade. Era só uma vontade, um capricho, né? E a gente sabe que, olhando para a economia como um todo, nós estamos num cenário assim muito desafiador. Temos mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes. De cada 10, 3 estão. Então, quanto mais nós consumirmos de maneira equivocada, né, não cumprindo ali o manual da educação financeira, mais a tendência é que a gente se endivide ali na frente. Uma empolgação de compra pode virar um endividamento muito grande no futuro. E problema, né? Um efeito bola de neve, que para sair depois, né, vamos olhar, por exemplo, para o cartão de crédito. A gente sabe hoje que a grande maioria das pessoas que está em atraso, né, nos órgãos, né, de protetivos é por causa do cartão. E aí entra uma dica extremamente importante. A gente não tem que fazer compra olhando para o limite do cartão, é para o nosso orçamento. Vamos colocar isso em números. Se eu fiz conta em novembro e vi que tem espaço para fazer uma compra no cartão para dezembro de R$300 e o meu limite é 1.000, eu não posso consumir mais do que 300 no meu cartão, porque automaticamente vai me faltar no outro mês. Então eu tenho que olhar sempre, Pamela, para o meu orçamento. E aí vale a regra de ouro. Christian, não sou adepto à tecnologia. Folha de caderno. Faz um risco no meio, renda de um lado, despesa do outro. Contas simples. Mas tem que ter, né? Tem que ter a fotografia. Senão, sem ela, você não enxerga os vilões. Não enxerga os vilões. E falando, então, já pra gente fechar aqui nosso assunto, em questão desse mês, para as pessoas aproveitarem realmente ali com eficiência, né? Aproveitarem o máximo de oportunidade que elas têm. Além, claro, da dica de planejamento, de pensar no futuro, fazer uma lista. Tem alguma dica, assim, preciosa, algum segredo que a gente pode contar para as pessoas e elas conseguirem já colocar em prática? Olha, a gente estuda muita coisa dentro dessa área e algo que sempre me chama muita atenção cada vez que eu leio a respeito é o cartão virtual. Aquele cartão que você faz a adesão lá com o teu gerente, na sua instituição financeira, que vale para uma única compra. Sabe por quê, Pamela? Isso é poderoso, porque muitas das vezes a gente entra no site, pelo aplicativo, a gente cadastra o nosso cartão lá e ele já está lá dentro. A chance, a tendência de a gente consumir é muito grande, porque já está tudo automatizado. Agora, um cartão que só vale para uma única compra vai me fazer pensar na compra seguinte. Então, se eu pudesse deixar uma dica final, façam os cartões virtuais, né? Porque com certeza eles serão muito úteis em compras eficientes, olhando aí a Black Friday. É isso aí. Seu Instagram, Christian? Meu Instagram é @CristoChristian. Isso aí, gente. Sigam lá para ter mais dicas de economia. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Voltamos então com o nosso Vitrine Revista e nós já estamos aqui, ó, na montagem do bombom de travessa ou bombom aberto, né, gente? Que tá aqui, ó, já sendo montado para vocês. Olha aí que coisa linda. Colocando aqui a uva, que é o recheio principal, né? A fruta, para dar uma equilibrada aí no nosso doce. E aqui, assim, a gente estava aqui conversando que o que acontece? A gente mexeu ali o creme no fogo, médio, baixo ali, mais ou menos, né, chefe? E depois desse processo, o creme vai para resfriar, para geladeira. Isso? Isso, vai gelar. Tá, o ideal então é deixar ele bem geladinho para ficar firminho? Para você poder montar e ficar mais fresquinho, né? Não quente, porque senão fica murcha as frutas. Se for fruta sensível, sabe? Tem isso ainda. Então, tenha o cuidado da temperatura para quando for entrar em contato com a fruta. E aqui a gente tem... O que é essa calda? Esse aqui é o ganache, chocolate meio amargo, que é 200 de chocolate e 200 de creme de leite. Aí aqui eu já... Olha que legal que fica. Já vai ficando as camadas. Você vai ali, montando né? as camadas. Se você gosta mais fruta, você pode pôr mais fruta. Sim. Então vai o creme, coloca a uva no meio, ou morango também, né? A chefe falou que dá pra fazer com morango também. E daí por cima, pra dar aquela finalizada, então, vai a ganache. Isso. De chocolate meio amargo que a gente fez aqui, pra dar uma equilibrada no doçor.
Tá, a gente pode fazer essa receita, então, direto numa travessa. Ou pode fazer na taça, né? Pode fazer aqui, na taça. como a gente fez uma quantidade um pouco mais reduzida, então a gente fez ela toda só na travessa, daí a gente vai tirar, vai servir. Mas tem a mesma coisa, o fundinho ali também, né? Com biscoitinho. Ai, olha que delícia, gente. Essa é a ganache de chocolate meio amargo. Vamos, então, provar essa delícia? Aí, assim, né? Claro que aí na sua casa você vai conseguir finalizar ela, deixar ela na geladeira. Mas a gente vai provar. Vou pegar aqui minha taça. Como ali já tem o biscoitinho no fundo, né? Já tá tudo ali certinho. Posso servir? Pode. Então, deixa... Ai, eu tô com medo de fazer bagunça. Pode servir aqui, por favor? Deixa eu... Não, então vai indo que eu vou servindo aqui. Ainda tá molinho. Tá bem molinho, gente. Aqui o ideal é tá com... Tá mais durinho, né? Isso, no caso aqui, levar o na nosso não geladeira. foi pra geladeira. Então, quando você fizer aí na sua casa, vai direto pra geladeira, tá bom? Vou pegar aqui meu pedacinho. Ó, bombom de travessa. Delícia. Delícia, chefe. Combinou? Muito, muito. Uma sobremesa super deliciosa, fácil e prática para você fazer aí na sua casa. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. E você aí, continue acompanhando a nossa programação. E até mais. Tchau, tchau.